Boa noite. O Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Em grande expediente, Márcio Patucci reconhece os 5 anos de atuação do Núcleo de Policiamento Comunitário. Policiamento efetivo, ostensivo, essa aproximação que é realizado através do policiamento comunitário funciona e dá certo. SEBS discute instalação do Fórum Municipal de Educação. Ele que vai depois fazer acontecer todas as outras demandas. Isso é uma questão não só pedagógica e também política, mas é uma questão também de legalidade. LDO com metas para 2017 já está na Câmara de Vereadores. A projeção e a destinação de determinados percentuais dos recursos do orçamento municipal para as mais variadas pastas e secretarias da administração municipal. Relatório aponta possíveis impactos ambientais para a instalação de pedreira em São Brás. Parte da vegetação e ao menos 11 espécies ameaçadas correm o risco de desaparecer. Indicação do vereador Márcio Tassi propõe bicicletas adaptadas a deficientes. Uma bicicleta que a pessoa vai ali sentada normal e essa pessoa, o deficiente, vai na frente com o cinto de segurança para passeios. Há 5 anos, Passo Fundo conta com um reforço na segurança. Os núcleos de policiamento comunitário foram criados para aproximar a Brigada Militar da população. Por isso, o orador do grande expediente reconheceu a atuação destes policiais. Márcio Patucci iniciou sua manifestação comentando que a instalação dos núcleos iniciou em 2011 com a implantação dos territórios da paz. Hoje, a cidade já conta com 6 grupos que atuam em diversos bairros. Eu tive o privilégio de, quando secretário de Segurança, poder, junto ao governo do Estado, ao comando da Brigada Militar, trabalhar a vinda dos núcleos de policiamento comunitário para Passo Fundo. Nós recebemos aqui em 2011 os 2 primeiros núcleos que o Estado do Rio Grande do Sul determinou. Fomos a primeira cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Isso condicionou essa vocação, essa potencialidade e essa participação comunitária que os núcleos têm. Ou seja, interagem com o presidente de bairro, interagem com as escolas, interagem com as unidades de saúde, com a comunidade como um todo, e isso passa a ser um desejo para que outras comunidades também tenham acesso aos núcleos. Prova disso é que começamos com 2, estamos em 6, eram 8 policiais, já são 26, que atendem mais de 48 bairros da cidade. Claro que nós não vamos parar, o que a gente provoca, o que a gente quer, o que a gente deseja é que esse número aumente cada vez mais. No estado do Rio Grande do Sul já são aproximadamente 136 núcleos, e Passo Fundo conta com 6. Queremos mais e vamos conseguir mais. O plano de trabalho dos núcleos tem a preocupação de atender a comunidade, também de forma educativa e assistencial. O comandante do 3º RPMON reforça a proximidade que os policiais criam com os moradores. O nosso núcleo de policiamento comunitário é um efetivo da Brigada Militar, que está voltado para um trabalho direto com a comunidade, de apoio às pessoas, com um contato próximo, quer dizer, é um policiamento de proximidade, para que exista uma relação de confiança entre a Brigada Militar, os policiais militares e a comunidade. E desta relação de confiança resulta então numa parceria de informações, onde quem ganha é a própria comunidade, porque terá lá o policial conhecendo a realidade da sociedade que está ali, e ele vai dar respostas ao que as pessoas esperam, Nós temos então em Passo Fundo 6 núcleos de policiamento comunitário. É o núcleo da São Cristóvão, o núcleo da São Luís Gonzaga, o núcleo da São José, o núcleo do bairro Záquia, o núcleo do bairro Integração e o núcleo do bairro Santa Marta. Nós atendemos 48 bairros hoje em Passo Fundo, E o antes que a comunidade nos passa, infelizmente a gente não tem como medir isso, Mas assim, a comunidade tem nos dito que a sensação de segurança nos bairros onde atuam os núcleos tem melhorado muito.
pela nossa atuação, pela nossa ação de presença. Passo Fundo foi um dos primeiros municípios do estado a adotar a iniciativa. Hoje, os 6 núcleos atendem 48 bairros e funcionam em conjunto com a Prefeitura Municipal, que é responsável por um subsídio financeiro aos policiais. Cada núcleo ele tem 4 policiais militares que residem no local, a viatura fica com eles assumem o serviço direto no bairro, né? E tem a preferência, né, da atuação deles naqueles bairros, que não é... Cada núcleo atende um grupo de bairros, né? Então nós temos tido experiências extremamente positivas. Este é um módulo de policiamento que está sendo utilizado, que é utilizado nos países mais desenvolvidos, né? E com muitos resultados positivos. Está sendo um sucesso, inclusive aqui em Passo Fundo. Tanto que outras unidades da Brigada estão vindo aqui buscar o know-how que a gente está tendo com os nossos policiais e com essa atividade. Para finalizar, o orador do grande expediente destacou que a homenagem feita pela Câmara de Vereadores é resultado do reconhecimento de toda a comunidade. A comunidade de Passo Fundo abraça esse projeto, a Câmara de Vereadores encampa essa homenagem, que não é desse parlamentar, do vereador Patucci, mas sim de todo o conjunto dos 21 parlamentares que entendem que o policiamento efetivo, ostensivo, essa aproximação que é realizado através do policiamento comunitário funciona e dá certo. Outros países, no caso do Japão, Europa, Estados Unidos, que já tentaram ou fazem isso com muita propriedade, e agora o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, nós tendo essa iniciativa que há 5 anos dá certo. Queremos mais, parabéns aos núcleos de polícia comunitária. A instalação do Fórum de Educação foi discutida na SEBS. O assunto foi trazido pelo Centro Municipal de Professores. De acordo com o diretor de comunicação do CMP, é preciso agilidade na instituição do fórum, visto que o prazo venceu em março deste ano. Nós tivemos um encontro com a SEBS, né, que reuniu os representantes da SEBS mais a representante da Secretaria Municipal de Educação e o CMP, com o intuito de encaminhar a implementação do Fórum Municipal de Educação. O Fórum Municipal de Educação é uma instância que vai implementar, na verdade, o Plano Municipal de Educação aprovado no ano passado. Sem o fórum, todas aquelas metas que foram estipuladas, elas não têm condições de serem implementadas, porque elas precisam de um mecanismo de discussão onde aquelas leis possam ser aplicadas no seu período respectivo. Então nós estivemos ontem conversando com a SEBS e através dessa reunião nós tiramos um indicativo de que já nessa semana encaminhamos um ofício ao Executivo, a SEBS encaminha um ofício, cobrando do prefeito que, diga-se passagem, o prazo do Executivo venceu em março para que ele implementasse o fórum. Passo Fundo será uma das sedes, um dos polos na questão da discussão do plano regional de educação, podemos dizer assim, e ainda não implementou o fórum. Então ele precisa urgentemente fazer essa implementação, já que venceu em março e o tempo está passando e nós temos já metas que estão vencendo e que ainda não foram trabalhadas. O fórum é uma das 4 instâncias de monitoramento da execução das metas do Plano Municipal de Educação. Ele visa promover as articulações necessárias para melhorias na área e será válido por 10 anos. O presidente da SEBS comenta. O objetivo único era tratar de uma ferramenta que é o Plano Municipal de Ensino, que é para 10 anos, não é para esse governo e nem só para o próximo, é para 10 anos. Ele prevê a criação e a instalação do fórum. O prazo disso já venceu em março. Mas, dadas algumas circunstâncias, não foi possível. Então, nós tratamos e assumimos com o CMP esse compromisso de nós buscarmos uma audiência junto com o senhor prefeito, a Secretaria Municipal de Ensino, para nós definirmos isso e construirmos, uma vez instalado o fórum, ele que vai depois fazer acontecer todas as outras demandas. Isso é uma questão não só pedagógica e também política, mas é uma questão também de legalidade, porque tudo está contingenciado ao fórum, que é esta ferramenta que vai dinamizar o plano, porque senão ele vai ficar inócuo e nós não queremos isso. A maior greve do magistério dos últimos 25 anos encerrou ontem no estado. A paralisação já durava 53 dias e vinha perdendo força. Inclusive, algumas escolas já estavam funcionando.
As aulas serão retomadas definitivamente na próxima segunda-feira. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos repercutindo a reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. Um relatório com possíveis impactos na instalação de uma pedreira em São Brás foi apresentado. Condutores, para evitar acidentes, mantenha a distância de segurança. Respeite os limites de velocidade da via e respeite também a sinalização existente no trânsito. Seguindo essas dicas, você vai dirigir com mais segurança e vai evitar acidentes. Oi, um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Chegaram em Passo Fundo mais de 400 urnas eletrônicas para as eleições de outubro. Até lá, os equipamentos ficarão no cartório eleitoral para limpeza, testes e separação por zona. As urnas também serão utilizadas no treinamento dos mesários em setembro. Os equipamentos anteriores eram utilizados há 12 anos. E começou a tramitar na Câmara de Vereadores o projeto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO de 2017 apresenta as metas de receita e despesa dos poderes executivo, legislativo, órgãos e autarquias. Os detalhes com o líder do governo, o vereador Alex Necker. Ele tem uma projeção de um crescimento na receita, ele tem a projeção e a destinação de determinados percentuais dos recursos do orçamento municipal para as mais variadas pastas e secretarias da administração municipal. Nós vamos fazer como nós procedemos sempre, né, que é um debate bastante maduro dentro da Câmara de Vereadores, ouvindo bastante a comunidade. Talvez nesse primeiro momento um debate mais da casa mesmo. No quarto ano de análise do orçamento pelo mesmo grupo de vereadores, acredito que nós já estamos mais maduros e mais conhecedores da peça orçamentária para poder opinar de uma forma mais positiva para a sociedade. Um relatório técnico detalhando possíveis impactos de instalação de uma pedreira em São Brás foi apresentado à Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. O documento é de iniciativa dos moradores da localidade e pede a suspensão da licença ambiental. Na Câmara de Vereadores, a pauta vem sendo discutida desde março. Neste período, já aconteceu uma audiência no Ministério Público e uma visita à localidade de São Brás. Os moradores estão receosos com a notícia de licenciamento ambiental de uma pedreira na região. Na tentativa de impedir a instalação do empreendimento, uma equipe técnica realizou um estudo sobre os prejuízos ambientais. Este geólogo explicou que os recursos hídricos serão afetados de forma significativa ao atingir 5 nascentes de rios. Existe muita água no subsolo que, ao aflorar, dá origem a curso hídrico superficial. O estudo apresentado anteriormente pelo empreendedor desconsiderava isso simplesmente porque talvez não tenha conhecimento técnico na área, né? Então, isso é falho do ponto de vista legal, porque você está omitindo informação que é relevante ao se analisar os impactos ambientais que a atividade proposta possa gerar. E os impactos também serão sentidos na fauna e flora na área da pedreira. O biólogo Adriano fez um resumo dos principais problemas. Parte da vegetação e ao menos 11 espécies ameaçadas correm o risco de desaparecer. Vai diminuir bastante a diversidade local.
espécies de populações de anfíbios, de invertebrados aquáticos que fazem parte da cadeia alimentar, vão ser prejudicados. Encontrei exemplares de xaxim, que é uma espécie ameaçada de extinção, protegida por lei, e é uma espécie que vive em locais de alta umidade, e que ocorre que, secando essa nascente, tem risco de desaparecer quase que totalmente, pontualmente nesse local. É um problema bastante grave, ecologicamente falando. Além do meio ambiente, as famílias de São Brás vão ser prejudicadas. O estudo do impacto de vizinhança mostra que, em decorrência da detonação, pedras podem ser arremessadas nas casas. A produção da agricultura também deve cair. Como técnico, eu nunca tinha visto uma proposta dessas, colocar uma pedreira no meio da população. Imagina, com tanta área de basalto em Passo Fundo. Nós temos o Parque da Gare, a Feira do Produtor, nós temos atividades lá da agricultura familiar que estão sendo comprometidas. É um contraponto. Por exemplo, você coloca subsídios para a Feira do Produtor, mas você expulsa o pequeno agricultor com uma pedreira. O pedido dos técnicos é de que o município suspenda e arquive a licença ambiental para a instalação da pedreira. O secretário de Meio Ambiente falou que a administração está sendo cautelosa e vai conduzir o processo de acordo com a lei. O processo de licenciamento ambiental ele está suspenso para análise, né? Então o empreendedor apresentou um estudo de impacto de vizinhança e os moradores também apresentaram um estudo de caracterização ambiental, o qual está sendo analisado em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Planejamento. Após essa análise, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, vai ter uma posição pelo deferimento ou indeferimento da continuidade do processo de licenciamento ambiental. Existe sim a possibilidade de fazer audiência pública para aprovar esse estudo ou não, porém agora os moradores também não têm uma posição muito clara quanto a isso. Vamos esperar a análise dos relatórios técnicos para ver a necessidade ou não de uma audiência pública. A vereadora Cláudia Furlaneto, que preside a frente parlamentar, falou sobre a posição do grupo e os encaminhamentos da reunião. Percebemos que, de fato, aquele espaço não é um espaço adequado. Percebemos que, de fato, o relatório entregue pelo empreendedor não foi um relatório que representava com a realidade. E nós, enquanto frente, também vamos fazer um documento externando o nosso posicionamento contrário. Então, tudo isso vai ajudar a anexar o processo e tanto nós, legislativo, como executivo e como o próprio Ministério Público, então, terá um embasamento suficiente para melhor encaminhamento desse processo. O vereador Márcio Tassi encaminhou ao Poder Executivo uma nova indicação. O parlamentar está sugerindo que o programa Passo Fundo Vai de Bici seja ampliado. A ideia é que parte das bicicletas sejam adaptadas para pessoas com deficiência mental. Os detalhes na justificativa. Uma bicicleta que a pessoa vai ali sentada normal e essa pessoa, o deficiente, vai na frente com o cinto de segurança para passeios, para pequenos passeios. É uma forma de inclusão que a gente não pode esquecer também das pessoas com deficiência. Então, o programa deu certo, deu certo. Então agora a sugestão é que 2% das bicicletas sejam estas, sejam para as pessoas com deficiência física também participar. 2% hoje seriam 2 bicicletas apenas. Depois a gente vai vendo se tem que adequar para mais 5%, 6%, ou daqui a um pouco aumenta para 200 bicicletas, seriam 4 bicicletas nessas condições. É um projeto de inclusão social. A nossa ideia é fazer com que essa pessoa também possa ter esse lazer em Passo Fundo. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de sexta-feira, 8 de julho. Uma boa noite e um ótimo final de semana.